Amém? Pegue sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa declaração de fé. Acho que deve ser a base lá, Nick. Vamos, juntos? Aleluia. Cadê as Bíblias? Som aí. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Agora fica melhor, né? Para pregar desse jeito. Vamos juntos fazer nossa declaração de fé? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abraço a Bíblia, meu irmão, minha irmã, vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, Pai gracioso, Pai de misericórdia. Queremos, meu Pai, te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais um domingo. Estamos aqui, meu Pai, porque compreendemos que o Senhor tem sustentado a nossa vida. Estamos aqui porque o ar que respiramos vem de Ti, Senhor, e o Senhor tem um propósito na nossa vida. Estamos aqui reunidos nessa noite como igreja, para poder, meu Pai, como comunidade local, Te adorar, expressar, Senhor, nossa adoração, através, meu Pai, dos nossos atos a Ti, Senhor, seja contribuindo, seja orando, seja, meu Pai, através da exposição bíblica. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio, que o Espírito Santo possa agir em nosso coração, que saiamos daqui, meu Pai, totalmente confrontados, consolados e com o nosso coração cheio de esperança para a Tua glória. Venha falar, meu Pai, ao nosso coração, que não seja, meu Pai, eu aqui importante, que seja, meu Pai, relevante e importante a exposição fiel da Tua palavra, a exposição da Tua palavra. Assim nós oramos, meu Pai, nessa noite, te agradecendo, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Muitos queriam estar aqui, Senhor, e não puderam estar, talvez por impossibilidade física, talvez, meu Pai, por outro motivo, mas nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido, por gentileza. Aleluia. Posso ouvir aí um glória a Deus? Aleluia. Quem esteve ontem aqui no curso de finanças da igreja? Aleluia. Foi um tempo precioso. Glória a Deus, né? Um tempo aí, né? O Ministério Bem Casados da família da nossa igreja promoveu aí esse curso tão precioso para nós. Foi maravilhoso. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, para a glória de Deus. Vamos sair aí edificados sobre esse assunto aí. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, com o tema generosidade, a marca de uma igreja saudável. Esse é o tema da nossa mensagem. Você vai abrir tua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 15. Você vai continuar com a sua Bíblia aberta aí, para a gente poder ler o texto. Depois, continue com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, para você ir acompanhar a leitura do texto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre generosidade. Eu quero levar vocês a uma reflexão, porque nós vivemos em um mundo materialista, hedonista e consumista. E isso, de uma maneira sutil, tem entrado dentro da igreja de Jesus e tem alcançado alguns corações. E nós precisamos nos guardar, precisamos da graça de Deus para vivermos em meio a esse mundo, mas vivermos de uma maneira que glorifique a Deus, que honre o Senhor em tudo que formos fazer, inclusive quando falamos da nossa vida financeira. E eu quero te fazer uma pergunta. A primeira pergunta é: como um discípulo de Jesus oferta o seu dinheiro? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Nós vamos conversar sobre esse assunto
hoje à luz da palavra de Deus e de maneira introdutória, eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem aqui quer ser um doador? Honestamente, quem aqui acredita que foi chamado por Deus para ser um doador, alguém que faz parte do patrocínio do reino de Deus e da causa de Cristo? Todos nós, meus irmãos, levante sua mão. Todos nós fomos chamados. Alguns especificamente, mas todos nós fomos chamados para amar a causa de Cristo, a causa do Evangelho. O que é interessante acerca disso é que, de fato, foi quase que unânime, a não ser algumas pessoas talvez ignorantes no conhecimento, ou algumas pessoas mal esclarecidas biblicamente, não percebem o valor do chamado de fazerem parte do patrocínio financeiro da igreja. Olha que interessante, pesquisas apontam que 90% dos cristãos acreditam que é um dever ofertar, que é um privilégio, que é uma expressão de adoração a Deus. Se você não sabe, você precisa já entender que ofertar é uma expressão de adoração a Deus. Isso demonstra que, pelo menos, um mínimo de clareza se existe sobre o assunto, 90%. Mas, de fato e verdade, na prática, esses 90% que dizem que devem ofertar, não demonstram o seu conhecimento e esclarecimento de modo prático, ofertando na casa de Deus. E acredito que grande parte disso vem talvez pela falta de dinheiro. Eu quero ofertar, mas eu não tenho dinheiro para ofertar. E por esse motivo, por falta de dinheiro, a Bíblia nos fala a respeito de controlarmos os nossos gastos. A Bíblia fala sobre isso. Você não pode ser um consumista ao extremo. Não pode. Até porque, se você não sabe, e eu vou te lembrar, não é o dinheiro que manda em você, é você que manda no dinheiro. Você não pode gastar todo o seu salário. Não pode. E quando nós refreamos os nossos gastos, nós subimos então, igreja, em um degrau no entendimento e assim podemos nos tornar poupadores. Refreamos nossos gastos, nos tornamos poupadores. Porém, tome cuidado, porque poupar é um ato de responsabilidade, mas reter é um ato de ganância. E todos nós precisamos entender isso. Poupar é um ato de responsabilidade, reter é um ato de ganância. E precisamos nos atentar sobre isso. A finalidade de poupar, diz a palavra de Deus, de modo claro, que é para que possamos ter em todo o tempo, e assim podermos ser generosos com a nossa família, uns com os outros, com a nossa igreja local, com a obra de Cristo e as pessoas ao nosso redor. Portanto, se nós não refrearmos os nossos gastos, não pouparemos. E se não pouparmos, não teremos largueza nas contribuições. Não teremos a oportunidade de participar da obra de Deus financeiramente. Então, se você tem a intenção, meu amado irmão e minha amada irmã, de agradar a Deus, de adorar a Deus através dos recursos financeiros, a verdade é que você precisa refrear os seus gastos. Você precisa poupar com responsabilidade. Você não pode reter, porque reter é um ato de ganância. Se nós quisermos patrocinar a obra de Deus, vamos precisar refrear os nossos gastos. Primeiro ponto. Segundo, você vai precisar aprender a poupar, fazer aí um fundo de reserva e dessa forma, então, ter largueza, ter oportunidade para crescer nas doações, nas contribuições. E antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero aqui compartilhar com vocês uma pesquisa americana organizada lá pelo clero batista, os pastores batistas, lá nos Estados Unidos, que diz o seguinte: essa pesquisa que eles fizeram lá aponta que pessoas que ganham entre 5 mil a 10 mil reais doam cerca de 2,6% da sua renda de oferta para a igreja. E o que é intrigante é que não dá para entender nessa pesquisa que na medida que a renda das pessoas cresce, o percentual de doação diminui. Estranho, né? Crescemos em renda, definhamos em generosidade.
Deveria ser o contrário. Se crescemos em renda, deveríamos ser mais largos, mais generosos nas ofertas e nas doações. É o justo e o certo e o que Deus espera de mim e de você. E a realidade, igreja, daquilo que vivemos, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil e ao redor do mundo, é que nunca se houve uma geração tão rica e próspera como a nossa. E ainda assim, tendo tanta riqueza, como disse para vocês anteriormente, definhamos em nossa contribuição, definhamos em nossos atos de generosidade, e a cada dia que passa nos tornamos menos generosos. Menos generosos. E quando eu falo que essa igreja aqui de Pouso Alegre é um milagre, falo, meu irmão, porque eu conheço de fato a realidade financeira da nossa igreja. Eu gosto muito de números e de estatísticas. E eu fiz uma pesquisa em nossa igreja e chegamos a uma conclusão. Que dos frequentadores da nossa igreja, hoje em média 350 pessoas por semana, culto fé, culto legacy, culto da família das 10 e culto da família às 18h30. Apenas 20% aproximadamente doa alguma coisa para a igreja. Ou seja, em números exatos, 70 pessoas contribuem com alguma coisa para a igreja, ou seja, aquilo que sobra, não aquilo que a palavra de Deus recomenda que façamos. E desse número total de 350 pessoas, apenas 6%, em média, 22 pessoas são generosas de fato. É muito pouco, né? Eu fiz questão de procurar isso e ver isso, porque tem alguma coisa errada. Entre a mês e mês, né, essa igreja cresce em número de pessoas e diminui em contribuição. Vi com o gerente do banco da igreja, falei, me passa o extrato da conta bancária da igreja, detalhado para me dar uma olhada e observar. E eu cheguei nesses números aqui, que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, a média salarial em Pouso Alegre gira em torno de R$2.000. Média salarial, R$2.000. Certamente muitos de nós ganhamos mais, muitos de nós ganhamos menos. É uma média, para a gente ter um parâmetro. Isso significa que, olhando para a tradição bíblica de contribuição, que são os 10% no mínimo, né? Estamos bem abaixo da expectativa. Muito abaixo. Isso mostra que talvez não entendemos o que é ofertar, ou talvez ainda não dominamos o dinheiro. O dinheiro ainda continua sendo o nosso Deus. Nós ainda continuamos idolatrando o dinheiro. O dinheiro continua ainda nos dominando, ao ponto de nós não cumprirmos o propósito de Deus, ao qual Ele tem provido em nossa vida. E para que aprendamos, né, acerca desse assunto, eu preciso da palavra de Deus, que você abra comigo aí em 2 Coríntios capítulo 9, verso 1, e a gente vai aprender aí com o apóstolo Paulo, acerca de sermos generosos. Paulo aqui, igreja, faz uma teologia da oferta no Novo Testamento. Paulo nos ensina aqui de maneira robusta e detalhada, princípios relacionados à contribuição. Olha o que diz aí no verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês. E aqui, igreja, está o sentimento pastoral que eu compartilho de Paulo. Porque se existe uma coisa chata e que me incomoda muito, é ter que escrever, é ter que pregar, é ter que ensinar a igreja aquilo que ela já sabe, mas não pratica. Isso me incomoda demais. E o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Coríntios, eu não precisava escrever, mas para garantir eu vou escrever. Para garantir eu vou exortar vocês. O que Paulo vai escrever aí no verso 2, vamos ler aí, a partir do verso 2 agora até o verso 5 no primeiro momento. Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados.
Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Uma expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo aqui, igreja, está escrevendo à igreja de Corinto, está incentivando, ele está ensinando a igreja acerca das contribuições. Paulo está aqui falando aqui sobre uma cultura de generosidade. E é interessante notarmos aqui no verso 1 que o apóstolo Paulo diz que as nossas ofertas incentivam muitos a contribuir. E aqui vai o primeiro ensinamento que eu e você precisamos aprender. Você sabia que a sua negligência em ofertar desincentiva quase todos? E que o contrário também é verdadeiro? A sua generosidade também incentiva muitos? Você sabia disso? Se você não sabe, meu irmão, eu vou te lembrar. Você é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, você precisa imitar Jesus. E quando falamos de generosidade, Jesus foi o maior exemplo de expressão de generosidade. A grande verdade, igreja, é que na medida que somos generosos, assim como Jesus foi, nós vamos incentivando um ao outro, e ensinando que as pessoas ao nosso redor a também serem o quê? Generosas. E dessa forma o sustento financeiro da obra de Deus não se torna um fardo para ninguém. Porque o intuito é isso. A obra de Deus não se tornar um fardo para ninguém. Porque a grande verdade é que uma comunidade onde alguns poucos ofertam, muitos outros não ofertam, na prática, existem alguns que estão pagando as contas e outros que estão usando daquilo. Você já parou para pensar nisso? E diante disso, Paulo está dizendo, a igreja de Corinto, que a voluntariedade de alguns serviria de encorajamento para muitos outros nesse aspecto. E dessa forma, a igreja, é importante que nós saibamos o nosso compromisso com a causa de Cristo, igreja. É importante a gente encorajar os outros a também a terem responsabilidades com a obra do Senhor, e o nosso compromisso encoraja as pessoas ao nosso redor. Então Paulo aqui deixa evidente no verso 3 e no verso 4, que desejo, vontade, precisa vir acompanhado de ação. Desejo e vontade precisa ser acompanhado de atitude. Vamos entender isso aqui. Quantos aqui desejam que a nossa igreja avance e quem sabe em alguns anos teremos aqui um auditório para 1000 pessoas? Todos nós, glória a Deus, né? Cadeiras almofadadas para vocês sentarem. Glória a Deus. Um espaço mais amplo para o nosso kids. Glória a Deus. Quantos aqui desejam ver isso acontecendo? Todos nós, né? Todos nós. Mas desejo sem ação não é nada. Desejo sem atitude não é nada. Ou ainda, quantos de nós aqui desejam ver o reino de Deus expandindo através da nossa igreja? Todos nós. Quantos anseiam, por exemplo, de um dia chegarmos e aqui falarmos, plantamos a nossa primeira igreja em Ouro Fino, plantamos a nossa primeira igreja em Santa Rita do Sapucaí, plantamos a nossa primeira igreja lá em Puiúna. Quantos? Glória a Deus, que bênção. Quantos sonham com isso? Todos nós. Mas desejo sem ação não faz milagre. Desejo sem ação não move a mão de Deus. E eu te explico por quê. Existem muitas pessoas dentro da igreja querendo mudar de vida e não conseguem mudar de vida porque desejo sem atitude não gera milagre. Paulo deixa evidente que é necessário desejar sim, porém mais do que desejar, é necessário que tenhamos responsabilidades com a causa do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Não somos o que prometemos, somos o que fazemos. E a igreja de Corinto havia prometido a Paulo. Vocês prometeram.
Agora não me envergonhem, vocês disseram que sustentariam a obra de Deus, que enviariam essa oferta. Agora que chegou no momento, vamos ver, assuma essa responsabilidade. Agora que chegou a hora de evidenciar o seu amor por Jesus, através das contribuições, haja conforme o compromisso de vocês. E assim, vamos deixar evidente que honramos e amamos o nosso Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque ofertar é um ato racional, não é um ato emocional. Guarde isso que eu vou te dizer. Ofertar é um ato racional, não é emocional. Nós não devemos sentir para ofertar, devemos ofertar para sentir. É ao contrário. Devemos aprender na palavra de Deus a respeito das ofertas e racionalmente ofertarmos, e isso inclusive nós como igreja adotamos como prática. Se você percebe, tem vivido aqui, igreja conosco, nesses 5 anos, vamos completar 6 anos em novembro, sabe que nós não usamos de apelo emocional para te encorajar a ofertar. Não usamos, porque pessoas que aprenderam a ofertar baseado nas suas emoções, é só fogo de palha. Essas pessoas talvez depois vão estar frustradas com Deus. Nós não ofertamos debaixo de emoção, ofertamos debaixo de uma racionalidade. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós não podemos seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O ato de ofertar, meu irmão, é um ato de adoração racional, da percepção daquilo que Deus espera de nós em relação às nossas finanças. E precisamos entender isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 6 e na continuação do texto. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando o princípio da proporcionalidade. Ele está dizendo que aqueles que são mesquinhos também receberão uma colheita mesquinha. Inclusive aqui entra a questão do dízimo. O dízimo deve ser dado, sim ou não? Deixa eu te explicar algo que talvez você não saiba acerca do dízimo. Você sabia que no Velho Testamento, na lei levítica, havia 3 tipos de dízimos? O primeiro tipo de dízimo é o dízimo destinado a partir das colheitas ali dos levitas, que trabalhavam no templo, junto com os sacerdotes. Esse dízimo era para a manutenção do culto a Deus. Não era para doação aos pobres e nem para causa social. Era para manutenção da adoração no templo. O segundo dízimo era uma oferta destinada às festas anuais do povo judeu. Por exemplo, hoje, como se fosse uma oferta levantada para um evento, para uma conferência específica, para você entender. Eles ofertavam para fazer as festas da Páscoa, festas dos tabernáculos, festas que celebravam o Senhor. E de 7 em 7 anos, eles separavam um outro dízimo, que era então destinado aos pobres, ou seja, proporcionalmente o dízimo no Velho Testamento seria em torno de 23% da nossa renda. Transferindo isso em número. E não 10% da nossa renda. Porque o dízimo, ainda que 10%, existia 3 categorias. E o dízimo ao qual o povo de Deus deveria ofertar. E a pergunta para nós, hoje na nova aliança, é: devemos entregar o dízimo? Se afirmarmos que devemos entregar o dízimo sobre o parâmetro do Antigo Testamento, temos que entregar 23%, porque era o dízimo deles. Mas a minha resposta não é essa. A resposta bíblica para esse assunto é que a lei e o dízimo, inclusive, eram uma sombra, era um pedagogo daquilo que haveria de vir, que é Cristo. O que um pedagogo faz? O pedagogo, ele ensina a criança as coisas básicas da educação, da alfabetização e assim por diante. Portanto, o dízimo no Antigo Testamento era uma espécie de pedagogo que ensinou às crianças no Antigo Testamento o princípio básico da generosidade, de expressarmos nossa adoração a Deus através da generosidade. Então, a pergunta que devemos fazer é: devemos entregar o dízimo? Dentro da tradição cristã e dentro da evidência bíblica, o dízimo é como um ponto de partida para aprendermos a sermos generosos. O dízimo, na verdade, é uma métrica para aprendermos a sermos generosos, ofertando aquilo regularmente
que eu recebo como provisão de Deus. E a verdade, igreja, é que precisamos entender, é a verdade. A causa de Cristo depende da nossa generosidade, da nossa responsabilidade como igreja. Quando nós falamos de dízimo e ofertas, precisamos entender que não é sobre o mínimo que podemos entregar, mas é sobre um coração que ama a causa de Cristo. Esse é o primeiro parâmetro. Para pessoas maduras na fé, a pergunta que deveria ser feita é: com quanto eu devo doar? Essa é a pergunta. Com quanto eu deveria ficar? Essa é a pergunta de quem entendeu que o seu dinheiro pertence a Deus e não a você. E a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos é: de tudo aquilo que Deus tem me dado, quanto é lícito eu doar? De tudo aquilo que Deus tem me dado, quanto é puro, quanto é santo, quanto é correto que fique sobre a minha administração? Para quem entendeu o que é generosidade. Não é sobre, igreja, seguir uma regra, 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 80%. Não é sobre seguir uma regra, é sobre confiar e compreender que Deus é generoso, que Deus é doador, que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então, quem entendeu isso, vive de maneira diferente. Dessa forma, a pergunta é: será que eu tenho sido fiel a Deus nas minhas contribuições? Essa é a primeira pergunta. Você deve refletir, eu devo refletir. Portanto, meus amados, sejam sinceros nas contribuições de vocês. Sejam sinceros. Vou te dar um exemplo, para ilustrar, para você entender de uma vez por todas isso. Por exemplo, uma renda de 10 mil por mês. Uma pessoa que tem uma renda de 10 mil por mês. E ela não doa nada para a igreja. Não é generosa com ninguém. Ou doa R$200 por mês. Quem faz isso está demonstrando com letras garrafais e sublinhadas que ama mais o dinheiro do que Jesus. Simples e curto. Às vezes, o pastor precisa desenhar para as pessoas aprenderem. Vou te dar um outro exemplo. Uma pessoa que ganha R$4.000 por mês, se ela entendeu o parâmetro da generosidade, a contribuição dela mínima será pelo menos R$400 por mês. Vamos supor que essa mesma pessoa é abençoada por Deus e recebe uma mega promoção, como por exemplo, essa pessoa transforma em um mega construtor do ramo da construção civil. De repente, a renda mensal dessa pessoa passa de R$4.000 por mês para R$100.000 por mês. Qual que é a contribuição dessa pessoa? R$10.000. No mínimo. Se a pessoa entendeu o que é generosidade. Entendeu. Isso significa, meu irmão, que você tem R$90.000 para você fazer o que você quiser. Você tem R$90.000, é muito, dá para pagar bastante conta, não dá? Dá para viajar bastante, não dá? R$90.000. O que eu quero que você perceba é que o dízimo, de fato, é uma referência para crianças imaturas na fé. Para pessoas que não entenderam o que é generosidade. É para isso que serve o dízimo. Então precisamos de uma reflexão, precisamos amadurecer na fé e administrar com responsabilidade, com diligência, com amor aquilo que Deus tem nos dado, para que assim Jesus seja honrado. Paulo ensina então de maneira muito clara: plantio mesquinho avarento, colheita mesquinha e avarenta. Não reclama com Deus depois, porque a gente planta aquilo que colheu. Plantio farto, colheita farta. E isso nós podemos entender e interpretar dessa forma de duas maneiras. Primeiro, a partir de uma perspectiva coletiva, igreja. Plantio mesquinho, colheita mesquinha como igreja. Como assim? Todos nós aqui sonhamos, todos nós queremos, todos nós desejamos fazer muitas coisas como igreja. E de fato, meu irmão, você tem um pastor, você tem uma equipe pastoral que de fato sonha com o reino de Deus. Dia e noite o que passa na minha cabeça é o que eu posso fazer
o que eu preciso fazer para o nome de Jesus ser conhecido nessa cidade. Eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho ficado noite sem dormir para que Deus me mostre o que eu preciso fazer aqui em Pouso Alegre. Esse é o meu desejo, para que Cristo seja conhecido. E temos muitos sonhos, agora a grande verdade é que todos esses sonhos e o desejo que Deus tem depositado no coração da nossa igreja local só vai se tornar possível através de um plantio farto e generoso. Primeiro aspecto. Por exemplo, temos o sonho de comprar esse imóvel aqui um dia, ou outro imóvel para a igreja. Isso vai ser bênção para mim? Não vai, meu irmão. Hoje eu estou aqui, daqui 3 anos a Lagoinha pode me mandar lá para o Japão. Eu não vou estar aqui mais, mas vai ser bênção para você e para as futuras gerações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um prédio próprio da igreja, para nós edificarmos, para nós construirmos um lugar, o nosso complexo aí da Lagoinha, onde a cidade de Pouso Alegre vai ver o nosso amor por Jesus, e quem sabe aqui milhares de pessoas terem a oportunidade de conhecer Jesus. Talvez aqui teremos o nosso sonho da nossa escola, o nosso centro social do ICARE, com um prédio próprio para poder atender as pessoas, o nosso supermercado solidário, onde as pessoas vão ali no supermercado, em vez de ela ganhar o produto, não, ela vai chegar ali no supermercado, ela vai ganhar um cartão com crédito para ela poder comprar seu alimento e ir embora. Sabe por que disso? Para devolver dignidade para a pessoa, para aqueles que não têm condições financeiras para comprar algo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A grande questão é que todas essas coisas incríveis que podemos viver como igreja e como povo de Deus, só será fruto através de um plantio farto. Só será fruto se eu e você, se nós como igreja, andarmos juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, para a glória de Deus. Agora, se nós continuarmos vivendo na avareza, vamos continuar com dificuldade de pagar o nosso aluguel todo mês, como tem sido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, se todos nós formos generosos, comprar esse imóvel aqui no futuro, não seria um problema. É só fazer conta, meu irmão. Vou te dar um exemplo. Se todos nós, as 350 pessoas, entregassem o dízimo e a nossa contribuição fosse baseada no salário médio da nossa cidade, que é R$2.000, com o aumento da nossa arrecadação, em 3 anos nós compraríamos esse imóvel aqui, que hoje é validado mais ou menos em R$800 mil. 3 anos nós compraríamos. Você já parou para pensar? Da falta de responsabilidade da nossa parte? Da falta de unidade de fato, irmãos? A verdade é a falta de unidade. Você sabia disso? Não estou falando sobre alguém doar 1 milhão para a igreja, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre toda a igreja compreender a sua parte nas contribuições, e isso também nos leva para uma perspectiva pessoal, ainda que muitos utilizam deste princípio de forma equivocada. Tem muita gente pilantra aí fora, irmãos, tem profeta pilantra, tem missionário pilantra, tem pastor pilantra, tem igreja picareta, isso é o que mais tem aí fora. Só que é bem verdade que a palavra de Deus é bem enfática em dizer, no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Existe, igreja, um favor de Deus para aqueles que são generosos com a causa de Cristo. Existe um favor de Deus sobre aqueles que são generosos com a causa do Evangelho. Eu não tenho dúvida disso. Quem tem vivido coisas extraordinárias, a bondade de Deus através da generosidade. Charles Spurgeon, sobre esse assunto, diz o seguinte em uma frase: quando as nossas mãos se abrem para dar generosamente, nossos corações se abrem para receber as bênçãos divinas. Charles Spurgeon. E eu concordo com ele. A vida cristã muda quando nós compreendemos o lugar, o espaço da oferta, da nossa adoração a Deus. Talvez, meu irmão, a sua vida cristã seja limitada a ser um mero frequentador da igreja, a um mero consumidor de um conteúdo gospel. Deixa eu te explicar algo. Quando você coloca a sua riqueza na causa de Cristo, o seu coração também se envolve com o Evangelho.
quando você coloca aquilo que é mais precioso para você na causa de Cristo, o seu coração também está lá na causa do Evangelho. Isso muda completamente a maneira de como você enxerga Deus, a igreja e você mesmo. Então Paulo está dizendo de maneira clara, queremos ter uma colheita farta? Todos nós queremos. Quantos querem ter uma colheita farta? Todos nós. Plantem também com fartura. Olha o que diz o verso 7 agora. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O apóstolo Paulo está ensinando aquilo que eu ensinei a vocês anteriormente. O princípio do Novo Testamento é o princípio da generosidade. Já ultrapassamos, igreja, a infantilidade sobre a questão do dízimo. Isso já ficou para trás já. Hoje é generosidade. Agora o nosso coração deve amar Deus e dessa forma expressar, evidenciar o nosso amor a Deus, o amor nosso à causa de Cristo através da nossa generosidade. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E agora, eu quero fazer uma série de perguntas retóricas para vocês. Quem dá com alegria? Sabe quem oferta com alegria? Quem compreendeu que só dá aquilo que já recebeu. Esse dá com alegria. Dá com alegria quem compreendeu que é uma oportunidade para juntar tesouro no céu. Dá com alegria quem ama a causa de Cristo. Agora, quem dá por obrigação ou por tristeza e necessidade? Dá com tristeza e necessidade quem acha que está lançado à sua própria sorte. Quem não confia em Deus. Quem não acredita que Deus é o seu provedor. Dá com tristeza e por obrigação aqueles que não compreenderam que ofertar é um meio de juntar tesouros na vida eterna. Isso nos leva a uma pergunta, e a pergunta é: como devemos ofertar? Com alegria, com prazer, com satisfação. Dá com alegria quem entendeu quem nós somos e quem Deus é. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Olha o que diz o verso 8. Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Olha o que Paulo está dizendo. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Dinheiro é um tipo de bênção? Sim. E sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus é capaz de lhe conceder muito dinheiro. Para quê? O apóstolo Paulo mesmo responde: para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, ou seja, tudo o que você precisa e muito mais para ser generoso. Deus é poderoso, igreja, para suprir as nossas necessidades, mas também Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua causa, da causa de Cristo, da causa do Evangelho. Isso nos leva a uma outra pergunta: quem deve ofertar? Todos aqueles que têm Deus devem ofertar. Todos. Desde o mais humilde até o mais rico. Todos devem ofertar. Ofertar, igreja, é um princípio de adoração. Você precisa entender isso. E não tem a ver com a quantidade de bens que você possui. Tem a ver com o fato de Deus já ter provido na sua vida. Você precisa entender isso. E assim, certamente, te levará a ter uma vida muito mais disciplinada, muito mais consciente. E dessa maneira você vai evidenciar a sua fé em Cristo, no Senhor, depositando diante dEle tudo aquilo que Ele confiou a você. Quem lembra aqui da viúva pobre? Olha o que Jesus nos ensinou. E agora eu quero te levar a uma reflexão bíblica. Quem lembra aqui da viúva pobre? Ofertando. Jesus estava sentado na frente ali do gasofilaço, ali onde eles ofertavam. Os religiosos, os escribas, os fariseus, a viúva, os pobres, os pecadores, estavam indo lá ofertar. E Jesus estava sentado, Lucas vai dizer no Evangelho que Jesus estava sentado, para poder olhar como eles ofertavam. Como eles estavam
ofertando ao Senhor. Aquela viúva pobre era viúva porque ela tinha perdido o marido. Ou seja, no contexto, o marido dela havia morrido. E mesmo ela sem marido, ela entregou tudo o que tinha. Ela tinha somente 2 moedas de prata. Ela só tinha isso. Jesus, sabendo que aquela viúva tinha entregado tudo voluntariamente, com alegria e sem nenhum tipo de pressão, ele não impediu o ato de adoração daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ofertar é uma expressão de adoração a Deus. E Jesus sabia que o Pai bondoso não deixaria aquela mulher passar necessidade. Agora você está entendendo por que ofertar é uma expressão de adoração? Jesus não poderia chegar na minha viúva e falar para ela: não, filha, você tem só apenas 2 moedas de prata, não precisa ofertar. Jesus deixou ela ofertar, para ensinar ela que oferta é uma expressão de adoração. Quem está entendendo? Olha como é sério isso. Olha como é sério isso, irmãos. Ela ofertou tudo o que tinha. Diz o texto que ela ofertou mais que todo mundo. Ricaços estavam ali jogando dinheiro para cair para fora. E ela foi a que mais ofertou para Jesus. Está vendo? Qual é a nossa motivação? Qual tem sido a nossa sinceridade? Será que de fato entendemos que ofertar, que ajudar os pobres, que ajudar a igreja local, que ajudar a minha família, que ajudar alguém que precisa, é uma expressão de adoração a Deus? Então isso é muito importante, igreja. Jesus sabia que o Pai era provedor e aquela viúva não iria passar dificuldade. Por isso Jesus deixou ela ofertar. Certamente aquela viúva não ficou desguarnecida, porque o Pai cuida dos seus filhos. Todos devem ofertar, porque ofertar é uma expressão de adoração a Deus. Olha aqui, a W. Tozer diz algo profundo sobre esse assunto. Olha o que ele vai dizer, uma frase: meu coração, meu serviço não será julgado pelo que fiz, mas pelo que eu poderia ter feito e não fiz. A W. Tozer, essa frase dele. Deus não vai, igreja, cobrar aquilo que Ele não nos deu. Deus não me deu o dom de cantar. Ele não vai me cobrar isso. Deus talvez não te deu milhões. E pode ter certeza que Deus não vai te cobrar milhões. Agora Deus irá nos pedir conta de tudo aquilo que Ele nos deu. Isso você pode esperar que Ele vai pedir conta. Seja pouco ou seja muito. É nossa responsabilidade canalizarmos aquilo que Ele nos deu para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. E falando a respeito de que todos devem ofertar, será que existe biblicamente uma ocasião que não devemos ofertar? Por exemplo, eu estou passando também uma crise financeira. Eu não devo ofertar? Biblicamente, meu irmão, você não tem respaldo bíblico para não ofertar. Mesmo estando em crise, sabe qual é a única restrição bíblica para não ofertarmos? Jesus, Sermão do Monte. Sabe qual é? Se você tiver brigado com seu irmão, você vai deixar sua oferta no altar, você vai lá resolver o conflito com seu irmão, depois você vai vir pegar sua oferta e vai ofertar ao Senhor. Essa é a única restrição. E deixa eu te ensinar algo, porque nessa fala de Jesus, no Sermão do Monte, também existe coisas que precisamos chamar a nossa atenção, que precisamos entender. Porque o texto diz, você já parou para refletir nisso? Por que Jesus diz isso? Pegue a sua oferta, deixa no altar. Deixa no altar. O que Jesus está querendo dizer? Olha o que Jesus está dizendo. Olha como é sério a expressão de generosidade. Você não vai levar a sua oferta contigo, porque é bem provável de você levar, você não resolver o seu problema com o irmão e também não ofertar. Você vai deixar no altar a oferta. Olha o que o texto está dizendo, vai deixar no altar, vai resolver, depois virá novamente, vai pegar essa oferta, e então você vai ofertar ao Senhor de forma que honre ao Senhor. Isso é muito intrigante, não é? Se você ler o texto, e ficar pensativo, e ficar ruminando, é muito intrigante. É muito intrigante. Porque, biblicamente, meu irmão, ninguém está livre de não fazer parte dos momentos das contribuições. Ninguém.
Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes eu tenho a impressão que a gente lê o texto bíblico e passa correndo por ele. Não faça isso não, meu irmão. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus, e leia a Bíblia. Mas não somente leia, medite nela, rumine ela, estude ela, para que Deus possa transformar a sua vida. Não leia a Bíblia como você está lendo uma história de gibi em quadrinho, ou um jornal toda manhã. Leia a Bíblia com seu coração aberto. Leia a Bíblia com sede e fome de Deus, que vai ser diferente. Porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, está lendo o texto, estamos ficando mais analfabetos. Biblicamente, todo discípulo de Jesus deve ofertar 2 moedas de prata, ou R$1 milhão. Todos. Todos. Mas talvez você diga, pastor, eu estou passando por um momento difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, e guarda isso no seu coração, porque eu estou sendo muito claro e muito objetivo nesse sermão. Ninguém possui um alvará para usar daquilo que Deus tem dado e confiado a você, sem você reconhecer a bênção de Deus na sua vida, através das contribuições. Ninguém. Deixando com isso, de participar da adoração a Deus, porque ofertar é uma expressão de adoração. Olha comigo aí o verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que Jesus está dizendo é que quando nós participamos ativamente e verdadeiramente da obra de Deus, nós deixamos o quê, igreja? Um legado às futuras gerações. A exemplo disso, hoje no sermão aqui eu citei para vocês Charles Spurgeon, citamos A.W. Tozer, pessoas que deixaram aqui um legado na história, ao ponto que eu e você estamos aqui hoje congregando em nome de Jesus. Então, quem oferta para Deus, ajunta tesouros no céu e deixa um legado na terra. Você já pensou no legado que você quer deixar quando você morrer? Você já fez essa pergunta? Sabe qual legado que eu quero deixar quando eu morrer? Eu quero deixar um legado onde as pessoas não lembrem de mim por aquilo que eu fiz, mas que elas lembrem de mim por aquilo que eu ofertei, por aquilo que eu compartilhei com a igreja de Jesus. Essa é a lembrança que eu quero deixar. Qual o legado que a nossa Igreja Batista da Lagoinha, em Pouso Alegre, 2025, deixará para as futuras gerações? Se nós não vermos, aliás, melhor dizendo, a volta de Cristo e morrermos antes do Senhor voltar, qual legado você quer deixar? Legado de uma igreja avarenta, mesquinha, que só pensa no próprio umbigo? Um legado de uma igreja que não amava a causa de Cristo, como as gerações anteriores amaram? Ou um legado de uma igreja que é comprometida e apaixonada por Jesus? Deixa eu lembrar você de algo muito importante. Quem ama verdadeiramente Jesus é quem ouve a sua palavra e as pratica. Outra coisa além disso é só ilusão. Diante disso, eu preciso te fazer uma série de perguntas para vocês refletirem. Você é abençoado por essa igreja? Todos nós. Você é edificado pelas pregações dela? Todos nós. Seus filhos estão crescendo no Kids? Você é acolhido pelos diversos cursos, discipulados, GCs que a nossa igreja oferece para vocês? Você já recebeu apoio do seu pastor, do corpo pastoral, da liderança quando você precisou? Talvez em um momento difícil da sua vida, você já foi assistido pelo nosso WeCare, quando precisou de alimentos. Deixa eu te dizer uma coisa, isso só foi possível, igreja, por causa da generosidade de alguns que acreditam e confiam nessa igreja. Você precisa entender isso. Por isso, pela fé, meu irmão, olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele que você o agradeça pela generosidade. Agradeça seu irmão por ele ter investido em você. Nós não podemos deixar um legado, nós não poderemos deixar um legado se nós não formos generosos. Não vamos deixar legado, vivendo, definhando em nossas ações a Jesus. No verso 10, Paulo vai dizer: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Olha,
que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está ensinando que Deus nos dá pão, que Deus nos dá pão para comermos, e o pão serve para comer, e Deus nos dá semente, semente para quem planta. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. De um lado, Deus te dá pão para você comer, do outro lado, Ele te dá semente para você plantar. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que uma parte dos recursos que Deus nos confia é semente para plantar. Outra parte dele é alimento para você comer. O que a gente está fazendo, o que a gente faz com a semente? A gente planta a semente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós não podemos comer a semente. Devemos comer o pão. Você parou para refletir no que ele está dizendo aqui? Mas sabe o que tem muita gente fazendo? Existem pessoas pegando as sementes que deveriam ser plantadas na causa de Cristo e estão comendo as sementes. E isso é um equívoco. Toda a provisão, meu amado e minha amada, de Deus, toda a provisão que Deus nos dá, parte é semente para nós plantarmos, parte é semente, e outra parte é pão para você comer. Você precisa aprender o que é pão para você comer, e o que é semente para você plantar. Você precisa ter discernimento espiritual do que é semente para você plantar e do que é pão para você comer. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Essa figura que ele está utilizando é para que nós compreendamos que se não plantarmos, não teremos colheita. Se não plantarmos na causa do Evangelho, a igreja vai à falência. Vai quebrar a igreja. Sabe o que a gente precisa parar de ter? Um olhar romântico para a igreja. Tem que parar, meu irmão, de ter um olhar romântico para a igreja e para Jesus. Pare com essa ilusão. A igreja de Jesus é sustentada por recursos do povo de Deus. Se a igreja não tiver recursos, não tem como ajudar o necessitado. Não tem como pagar aluguel. Não tem como investir em missões. Não tem como plantar novas igrejas. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que parte dos recursos que o Senhor nos confia, uma parte é pão para comermos e outra parte é semente para plantar. E assim sejamos felizes. Agora, qual é o resultado de quem não vive uma vida generosa? Vamos para a palavra de Deus? Ageu capítulo 1, verso 2. Olha o que vai dizer. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor não deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Quem está dizendo isso? Não sou eu e nem Ageu. É Deus por meio de Ageu. E o que Deus está dizendo por meio de Ageu é que o reflexo de uma vida que negligencia a generosidade são esses. Você nunca vai estar satisfeito. Sempre vai ter algo faltando. E com isso você vai caminhar pelo caminho de um mundo materialista, consumista, hedonista. Esse é o destino. Infelizmente, meu irmão. Infelizmente. Verso 11, olha o que vai dizer. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Não adianta, meus irmãos, vocês dizerem, pastor, mas quando eu era jovem, quando eu tinha dinheiro, eu fui generoso. A grande verdade, igreja, é que nós precisamos adotar a generosidade como estilo de vida, como uma marca de uma igreja saudável, como os nossos irmãos primitivos viveram. Eles tinham tudo em comum. Aqui nós aprendemos algumas coisas importantes. Quando eu devo ofertar?
Sempre. Aonde eu devo ofertar? Na igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando, dizendo, a qual por meio de nós, no verso 11, a qual por meio de nós, a igreja, resulta em orações de gratidão a Deus. Agora você vai me perguntar, pastor, eu não posso doar meu dinheiro para alguma ONG? Você pode fazer o que você quiser, porque o dinheiro é seu. Agora, o que a Bíblia ensina e recomenda é na igreja. Ah, pastor, eu posso pegar a minha oferta e meu dízimo e ofertar na vida de um missionário? Como disse, você pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu, mas a recomendação bíblica é na igreja. Ah, pastor, eu posso ofertar na vida de um irmão necessitado? A recomendação bíblica é na igreja. Por qual motivo? Vou te dar alguns motivos lógicos a respeito disso. Primeiro, motivo, porque é orientação bíblica. Já é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque a igreja é uma instituição de maior confiança. Ainda que exista organizações em nome de Deus, que são uma bagunça, que são desonestos, não é o caso dessa igreja local. Não é o caso da Lagoinha Global. Não é o caso da nossa igreja. Nós temos extremo zelo na gestão e na administração dos recursos que são confiados a essa igreja. E destinamos esses recursos da melhor forma possível, para que assim consigamos atingir o nosso objetivo como igreja. Terceiro, os recursos confiados à igreja são administrados de maneira mais produtiva. Produtiva. Exemplo. Se eu perguntar para você hoje qual é a maior necessidade nossa como igreja local, talvez você não saiba responder. Eu sei responder para você. Qual é a nossa maior necessidade como igreja local? Você sabia que em nossa igreja existe o WeCare? Nós nos importamos, o Ministério da Ação Social, que além de ajudar os menos favorecidos com alimento, com vestuário, trabalhamos também na reabilitação das famílias, porque a gente conhece as famílias para haver um acompanhamento de perto, para conhecer a realidade de fato das pessoas, para que não viva somente de assistencialismo, porque isso é importante entender, para a gente poder conhecer de fato a realidade daquela família. Outra coisa muito importante, você sabia que existe muito missionário picareta por aí fora? Que não faz parte de nenhuma igreja local, que não é submissa a nenhum pastor, e que vive às custas da igreja. Você sabia disso? Você sabia que tem muito pastor picareta, que está querendo ficar rico às custas da igreja? É o que mais tem. Você sabia que existe muito profeta picareta aí fora, que diz aí no Instagram, faz o pix que eu mando a profecia? É o que mais tem, irmãos. Todo dia no meu direct as pessoas estão mandando as coisas para mim. Está cheio por aí, meu amigo. Tome cuidado, meu irmão, para você não ser enganado. A igreja é o lugar onde existe confiança dessa gestão dos recursos, para que os objetivos do reino de Deus sejam atingidos. E com isso, nós vamos juntos, como igreja, crescer. Porque não estou dizendo, igreja, sobre poder ajudar o seu irmão. Eu não estou querendo dizer que você não pode ajudar o seu irmão, que você não pode pagar uma conta de água, de luz para ele, caso preciso for. Eu estou dizendo sobre a regularidade das ofertas. É sobre isso. A igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo como igreja, sabe qual é? O único objetivo da igreja? A glória de Deus. Essa é a finalidade da igreja, que Deus seja glorificado. E olha o que diz o verso 13, exatamente isso. Na prova deste serviço, qual serviço? Das contribuições. Eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Glória a Deus. Sabe, igreja, não é apenas sobre sustentarmos a igreja de Jesus. Não é apenas sobre socorrermos os necessitados. Não é apenas sobre ajudarmos o aflito. É principalmente sobre glorificarmos Jesus através dos recursos financeiros. É sobre isso. E sabe, meu amado, em Lagoinha, meus irmãos, nós administramos os recursos com diligência, com transparência e com efetividade.
aqui em Lagoinha, existem pastores que são assalariados e pastores que são voluntários. Ou seja, nenhum pastor tem o direito de enriquecer as custas da igreja. Nenhum pastor. Como muitos fazem por aí. Graças a Deus que nós somos uma igreja honesta e transparente. Eu posso falar porque eu conheço a instituição a qual você faz parte. Eu conheço a fundo a igreja a qual você faz parte. Somos uma igreja transparente. E se eu não tiver provisão, devo ofertar ou não? Entendendo que as ofertas abençoam a igreja e glorificam a Deus, a pergunta é: quando devemos ofertar? Qual é o momento para ofertar? Quando Deus te dá provisão. Você recebeu provisão de Deus? Então é o momento de ofertar. Ah, e se eu não tiver provisão, estou desempregado? Então não é o momento de ofertar. Ofertamos sempre que recebemos provisão do nosso Deus, de acordo, em conformidade daquilo que recebemos dele. E por fim, Paulo vai dizer: graças a Deus pelo seu dom, ou seja, presente indescritível. A pergunta é: qual presente, igreja? No contexto, a graça de ofertar para Deus, a graça de sermos patrocinadores, de amarmos a causa de Cristo através dos recursos. Olha o que Paulo está dizendo: nem as palavras conseguem expressar a beleza desse ato, é indescritível. E quando nós entendemos que nós éramos inimigos de Deus, aprove o Senhor nos resgatar por meio de Cristo. Logo o Senhor nos salva e nos concede o presente, a oportunidade de participarmos da sua obra. As nossas ofertas, meus irmãos, têm alcançado vidas, têm matado fome de pessoas, têm sustentado a igreja, têm sustentado missionários que estão no campo verdadeiramente pregando o evangelho. Através da nossa generosidade o reino de Deus se manifesta. Isso não é uma dádiva? Você vê o reino de Deus avançando, prosperando, e você fazendo parte disso. Isso não é um presente? Isso é maravilhoso. E isso deveria ser o motivo pelo qual ofertamos para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, que saiamos daqui dessa noite entendendo que devemos corresponder a Deus com alegria, honrando o Senhor com as nossas contribuições. Porque ofertar é uma expressão de generosidade, é uma expressão de adoração a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Senhor, nessa noite queremos, meu Pai, te agradecer por esse culto, pelas canções que entoamos ao Senhor, pelos momentos de oração, pelo momento, meu Pai, de comunhão, de unidade, das nossas contribuições, das nossas ofertas, pelo momento, meu Pai, da exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido, por tudo que temos, meu Pai, experimentado como igreja local, meu Pai, como Lagoinha, Pouso Alegre. Gratidão no nosso coração, Senhor, e nessa noite nós oramos ao Espírito Santo, intercedendo uns pelos outros, para que o Senhor, meu Pai, nos leve à compreensão, meu Pai, do princípio da generosidade. Que saiamos daqui, meu Pai, entendendo que precisamos ser generosos. Que saiamos daqui, meu Pai, entendendo que é um privilégio participar da causa de Cristo, seja servindo voluntariamente, meu Pai, a obra do Senhor, ou seja, contribuindo, meu Pai, com a obra do Senhor, ou seja, meu Pai, orando pela obra do Senhor. É um privilégio. Que assim, meu Pai, nessa noite, possamos entender, meu Pai, que generosidade também é uma expressão de gratidão, de adoração ao Senhor. Que generosidade, meu Pai, é algo que precisamos viver como igreja. Nós não podemos, meu Pai, sermos mesquinhos, meu Pai, nesse assunto. Precisamos, meu Pai, crescer em maturidade. Precisamos, meu Pai, avançar, meu Pai, no poder do Espírito Santo. Precisamos, meu Pai, ser cristãos, meu Pai, que vivem de fato a Tua Palavra e que expressem generosidade. Essa noite, meu Pai, nós oramos e queremos, meu Pai, te agradecer
pela provisão que o Senhor tem nos dado. Nós temos o ar que respiramos, nós temos saúde, Senhor, nós temos, meu Pai, um emprego ao qual o Senhor nos confiou, nós temos, meu Pai, bens ao qual o Senhor nos confiou. Por isso nós, meu Pai, agradecemos, porque entendemos, Senhor, que não somos donos de nada, somos mordomos, meu Pai, do Teu reino. Um dia nós vamos embora desse mundo, meu Pai, e não levaremos nada. Um dia, meu Pai, o Senhor vai nos chamar, e tudo que construímos vai ficar aqui. E qual legado, meu Pai, que vamos deixar? Que possamos, meu Pai, fitar os nossos olhos na eternidade. Que possamos, Senhor, através da fé, viver essa verdade, essa realidade. Que os nossos olhos estejam em Cristo. Que os nossos olhos, Senhor, saiam desse mundo natural e que possamos, meu Pai, focar na eternidade, como o Senhor Jesus disse, meu Pai, que possamos juntar tesouros nos céus, aonde, meu Pai, as ferrugens, as traças não podem roubar, nem os ladrões. Que possamos, meu Pai, viver de fato essa verdade. E nessa noite nós oramos, meu Pai, como igreja, para que o Senhor nos dê um coração generoso, para que o Senhor, meu Pai, nos dê mais amor pela causa de Cristo, que o Senhor, meu Pai, nos conceda mais amor, meu Pai, em servir a Tua casa, amor, meu Pai, em ser um ofertante, amor, meu Pai, em poder, meu Pai, pregar o Evangelho, que possamos, meu Pai, viver essa verdade, e assim nós oramos como igreja. Espírito Santo, venha transformar a nossa vida, em nome de Jesus.